Eu sempre fui uma pessoa que não foi muito de sair, de nada. Eu sempre fui uma pessoa curiosa com as coisas de Deus. Eu e meu esposo, a gente sempre amou a obra de Deus. Quando a gente se conheceu, ele era auxiliar de pastor e eu era obreira na igreja. Eu era aquela obreira que chegava no primeiro culto e ia embora no último, né? O domingo eu passava o dia inteiro na igreja, o sábado estava lá. Então a gente sempre teve o desejo de fazer a obra de Deus, de ajudar as pessoas, de orar pelas pessoas, visitar as pessoas. E a gente estava passando por um período que a gente estava muito machucado, porque tudo aquilo que a gente tinha de objetivo de fazer na obra de Deus, quando a gente começou a trabalhar, a gente percebeu que não era muito assim. A gente olhava e falava assim, meu Deus, mas a obra de Deus não pode ser só isso, deve ter, né, alguma coisa. Por que só a gente parece que está incomodado, né? Porque não está incomodando outras pessoas, está incomodando só a gente. Será que nós é que estamos errados? Então a gente orava muito a Deus, que a gente precisava de uma direção. Então espiritualmente falando, a gente estava muito cansado, a gente já estava sem esperanças, achando que não tinha mais nada na obra de Deus, será que era só isso? E eu sempre gostei muito da história do povo de Israel, sempre fui apaixonada pela história do povo de Israel. Eu falei, poxa vida, eu queria encontrar algo, algum estudo que me contasse a história toda do povo de Israel. Aí eu escrevi assim, né, história completa dos hebreus. E aí eu joguei isso no YouTube e o primeiro vídeo que o YouTube me mandou foi um vídeo do Evidências, um vídeo bem antigo. E eu assisti, né, o Dr. Rodrigo Silva explicando exatamente a história completa dos hebreus. E aí quando eu assisti aquele vídeo eu fiquei completamente apaixonada por aquilo que ele estava explicando. Foi como se o meu coração tivesse totalmente preparado para estar recebendo aquilo. E aí eu comecei a assistir mais vídeos dele, mas até então eu não sabia da Novo Tempo. Só eu simplesmente gostei do vídeo do Dr. Rodrigo Silva. E aí por assistir tanto o programa Evidências, um dia o próprio YouTube me indicou um programa do Bíblia Fácil. E aí então eu conheci a Novo Tempo, vi da programação. E aí do YouTube eu já comecei a assistir na TV, que eu não sabia nem onde tinha Novo Tempo na TV. E comecei a assistir toda a programação. Aí quando tava lá, você pode pedir material que vem. Eu falei, será que vem mesmo? Pedi, veio todas as revistas. Eu fiz o estudo sobre Daniel, Apocalipse, ensino de Jesus. E eu nunca tinha estudado Apocalipse dessa maneira. Nem o livro de Daniel tinha lido dessa forma. E aí então a gente não parou mais. Então foi toda a programação voltada para o Novo Tempo. Então a TV já ficava ligada 24 horas no Novo Tempo. Isso foi revitalizando a nossa vida, foi nos fortalecendo. E aí chegou numa fase também onde eu senti o desejo, falei, agora acho que é a hora de eu ser mãe. Já fazia alguns anos, né, que eu estava casada, 8 anos, e aí eu falei, bom, eu gostaria de ser mãe, eu acho que agora é a hora, né? Mas o que eu achava que seria simples, que ia ser uma coisa fácil, decidi, mês seguinte estou grávida, e não era assim. E passou meses, e passou um ano, e eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu falava, poxa vida, será que eu tenho algum problema? Porque é uma coisa tão normal. Eu tinha até amigas que tiveram uma dificuldade para engravidar, mas você nunca pensa que isso vai acontecer com você, né? Eu chorava muito, né? Eu ia pro banho chorar, colocar a mão na minha barriga e falava, Senhor, eu só quero ser mãe, eu quero um filho, eu quero cuidar, eu quero ensinar ele nos teus caminhos, o que está acontecendo? Aí então, um domingo à noite, eu estava assistindo a programação, né, da Novo Tempo, estava passando o Escola Bíblica. Era uma série que ele estava falando sobre alguns heróis da Bíblia, e ele estava falando a respeito de Sansão nessa noite. E aí ele falou que Deus poderia ter escolhido uma mulher, né, que já tivesse 10 filhos para ser a mãe de Sansão, mas ele escolheu uma estéril. E aí ele dá uma pausa na explicação e fala assim, olha, agora eu gostaria de falar com alguma mulher que gostaria de ser mãe, que tem o desejo de ser mãe, mas que está acontecendo algum problema e não consegue. Faz uma oração sincera com Deus. E aí ele ensinou essa oração, falou assim, olha, fala assim para Deus, Senhor, se essa criança for para ser uma bênção para minha família, para a igreja e para todos ao seu redor, que o Senhor me ajude a ser mãe, porque o Senhor tem o poder de fazer esse milagre, né? Mas se não for assim, que eu aceite e continue sendo feliz independente disso. E ele ainda fala assim no vídeo, marca a data de hoje. E eu lembro que naquele momento eu fiz a oração junto com ele, e eu lembro que quando eu fiz essa oração, verdadeiramente eu descansei em Deus. A partir daquele momento, eu não mais fiquei ansiosa, não fiquei fazendo teste todos os meses, eu realmente deixei nas mãos de Deus e descansei. E isso foi em maio de 2018. Em fevereiro de 2019, eu descobri que estava grávida do Arthur. Eu costumo falar aqui em casa que nós estávamos realmente nos últimos estágios de vida espiritual antes do Novo Tempo. Nós estávamos frustrados, estávamos chateados, achando que era somente aquilo. Eu pude ver o meu esposo com vida novamente, com esperanças no ministério, de fazer algo para Deus, de saber que tem muito mais do que aquilo que a gente estava vendo.
Então, a Novo Tempo, ela trouxe vida para minha casa, ela trouxe esperança para minha casa e ela foi usada para a maior bênção que eu tenho hoje, que é o meu filho.